vocês que estão aqui me seguindo, né, nesse conjunto de filmes no YouTube, filminhos, onde eu estou dividindo com vocês como é a gente descobrir a superdotação tardiamente. Eu tenho sido incansável em dizer, não sei se em todos os vídeos, mas na maior parte deles, não é fácil. Tem uma frase do Ed Mota que ele fala mais ou menos assim: a gente que tem um dom ou um talento, isso é uma dádiva e um fardo. E é verdade, né? Quando a gente vai falar para alguém que a gente é um superdotado, é complicadíssimo, porque a maior parte das pessoas entende que a gente está contando vantagem, se exibindo, se esnobando, porque a ideia que o social tem sobre um superdotado, ou a cultura, né, é essa. Agora, ninguém sabe o preço que a gente paga. Então, ela é uma dádiva para nós, porque quando a gente volta na linha do tempo, que foi o que aconteceu comigo, eu voltei na linha do tempo da minha história até que eu era pequenininha, quase que bebê, né? Que eu fiquei em pé com 6 meses, acho que eu já falei isso aqui. Então eu tive vários sinais da minha precocidade, mas vamos dizer que na década de 60 nem se falava nesse assunto, né? E assim, é uma dádiva, sim, porque quando eu voltei na linha do tempo, eu fui vendo quantas coisas eu fui capaz de fazer, quantas coisas que, de certa forma, eu inventei, eu criei, eu executei, e muita coisa, sabe? Em 64 anos, deu para eu levantar um conjunto de coisas que foram fruto da minha condição. Agora, também é um fardo, porque a gente enfrenta o não conhecimento das pessoas a respeito disso. Então eu tenho visto desde que eu descobri o quanto que agora está todo mundo falando muito disso, isso está rolando no Instagram, está rolando no YouTube, está bombando, vamos dizer assim, como diz o povo. Então, quem tem interesse dá uma olhada sempre. Mas quem olha é porque tem alguma coisa afim. Ou porque é um parente muito próximo que descobriu, aí fica com interesse de ver, de entender, ou é um membro da família, mas em geral somos nós próprios que olhamos muito. Eu olhei muitos vídeos quando ainda não tinha muita certeza, e depois da minha avaliação que eu tive certeza, eu continuo de vez em quando vendo. Então, nesse jogo da dádiva e do fardo, eu acho que o mais difícil do fardo é a família. Ainda mais quando a gente está assim, né, acima dos 40, 50, 60 e mais, porque a gente já tem, igual eu, já tenho neto, e vou ter outro agora. Então, assim, para o nosso companheiro, para os nossos filhos, companheiro ou companheira, né, eles conhecem uma pessoa, uma vida inteira, que de repente fala que é um superdotado e que, inevitavelmente, a gente começa a operacionar um monte de mudanças no nosso eu por causa disso. Exige tempo e reformulação, não dá para fazer correndo. E aí, se para nós não dá para absorver correndo, imagina para os nossos próximos. Né? É interessante porque às vezes um próximo meu fala assim: Simone, você corre muito, sua cabeça não para, né? Você tem que maneirar, toma cuidado porque de repente daqui a pouco você está estafada. E eu até fiz um vídeo aí embaixo falando do shutdown, né? Porque na verdade eu cheguei nele, que é uma exaustão que a gente tem justamente pela forma que a nossa mente funciona, pela forma que a gente toma as atitudes e resolve as coisas.
e não sabe direito como dominar, ou como articular, ou como saber qual é o limite, porque a gente é assim, tenso, né? Então, assim, a família eu acho que é o mais difícil, sabe? E depois, no social, a gente não precisa estar falando, sabe? Porque justamente a gente esbarra com essa visão do social de que a gente é melhor. Então a gente incomoda com a inveja, a gente se incomoda com alguém que nos acha arrogante, a gente se incomoda com a forma como as pessoas interpretam o nosso ritmo, que nos criticam por causa disso. Então, o fardo é meio que assim, sabe? Agora, a dádiva é a gente toma posse dessa condição, o que leva tempo, a gente rever a nossa identidade, incluindo isso, essa condição. É a gente ter, uma vez que a gente tem o domínio, a gente usar isso a favor do mundo, das pessoas, né? A favor de boas causas, causas sociais, e também do ponto de vista do afetivo, né? A gente é muito franco, a gente é muito direto, a gente é muito da verdade, a gente não camufla as coisas. E eu acho isso que são as dádivas, sabe? Eu tenho uma sensação, e sempre tive antes de ter ciência dessa condição, eu sempre tive já isso mesmo, sabe? Quando uma coisa é de verdade aquilo ali, quando a gente pega é de verdade, sabe? Estou falando de posturas, estou falando de falas, estou falando de teorias, estou falando de valores. Para nós isso é imprescindível que aquilo seja exatamente do jeito que é, a gente não disfarça, né? Eu que sou psicóloga, conheço todos os mecanismos praticamente dos disfarces que os seres humanos têm consigo mesmos, porque não suportam olhar às vezes seu próprio mundo interno, né? Então a gente quando aponta, e aí a gente aponta com muita naturalidade, o outro não gosta, sabe? O outro não gosta muito de ouvir. E a gente não suporta quando a gente olha alguém que literalmente está se disfarçando ali, ainda que inconscientemente, mas que não está trabalhando a nível de poder olhar uma verdade, vamos dizer assim, em aspas, né? Porque verdade é um tema, é uma palavra polêmica. Então, assim, é uma dádiva e um fardo. Mas eu queria dividir com vocês algumas criações que eu tenho e que quando eu fiz as primeiras eu nem sabia nem podia sonhar, mas é um dom, né, muito bonito, sabe? E eu quero dividir com vocês o que a gente é capaz de fazer, no caso meu e vocês, cada um com a sua particularidade. Eu vou mostrar só alguns, deixa eu pegar aqui. Há muitos anos atrás, eu percebia, por exemplo, na minha clínica, mais ou menos quando eu tinha uns 15 anos de formada, que eu atendia as crianças, e as crianças, a queixa era sempre assim, que elas se sentiam não amparadas, não vistas, não reconhecidas por seus pais. E quando eu atendia adulto, eles também diziam que não compreendiam suas crianças, e seus comportamentos não davam conta. E diante disso, eu percebendo isso na minha clínica, eu falei assim, gente do céu, cadê o diálogo, que é uma coisa que da nossa geração a gente não tinha, mas continua ainda não tendo, como continua até hoje não tendo. E aí eu vou criar uns instrumentos para facilitar que as gerações possam conversar a respeito de aspectos que são puramente humanos. Então não vou mostrar todos, eu tenho vários livros publicados sobre isso. Esse aqui, ó, é sobre a morte, que é um tema que ninguém fala.
esse aqui é sobre o medo, esse aqui é sobre a raiva. Vocês não vão encontrar eles mais, a não ser num sebo, porque já tem muito tempo. E eu ando querendo, inclusive, republicá-los. Porque são temas... Dá licença, eu sou também espontânea. São temas que a maior parte das pessoas não, e dos autores não escrevem a respeito. A linguagem é infanto-juvenil, embora eles possam ser lidos ou devem ser lidos junto com as suas crianças e adolescentes para poder ser um canal de diálogo. Então eu sinto, quando eu fiz isso, e eu ainda faço, eu sinto o valor do meu talento, eu sinto o meu valor de ser uma SD, sabe? E eu imagino que todos vocês que estão me escutando e que também têm uma identificação, também, se olharem para si mesmos, vocês vão ver que vocês fizeram muitas coisas. A minha avaliadora ainda falou assim comigo: até escrever sobre temas que a maior parte das pessoas não escreve, você fez isso. E eu não podia imaginar, porque aquilo para mim era uma coisa natural. Agora, dentro da dádiva, eu refiz um deles, sabe? Que é esse aqui, ó, que eu publiquei ele há muito tempo também atrás, Adolecer e Aborrecer, pensando nos adolescentes. E eu refiz esse livro esse ano, só que eu trouxe um formato atual, sabe? Eu atualizei a escrita dele, tá? E refiz a edição dentro da contemporaneidade, dentro da população infantil que tem hoje, usando uma outra linguagem. E aí eu quero mostrar para vocês, sabe? Para dividir com vocês. Por exemplo, ele tem uma primeira página que é picotado para orientar os adultos. Ele é interativo, então depois de cada capítulo tem um lugarzinho para o adolescente escrever. Aqui atrás eu coloquei, achei importante colocar todas as pessoas que colaboraram para que isso aqui ficasse pronto. Então, vocês entendem? A superdotação é capaz de deixar a gente, e a gente faz isso muito naturalmente. A gente produz coisas de uma forma muito natural. Mas aí você vê que você... Quando mostra isso para as pessoas parecem achar meio extraordinário. E não é extraordinário, para mim é natural. Entendem? E eu creio que para vocês também. Mas é isso. A contrapartida é o desconforto que às vezes a gente causa, né, nas pessoas, porque a gente explicita esse dom. A gente mostra esse dom que a gente tem. E aí as pessoas não dão muito conta de absorver. Eu quero mostrar para vocês agora um livro também, que eu indico para todos vocês, tá? Que é esse aqui, ó. Que não é meu. Deixa eu pegar ele aqui, que ele tá servindo bem de coisa. Que é esse aqui, quer ver? Ó. O Código do Ser. É de um americano, um psicólogo chamado James Hillman. E esse livro aqui, ele fala exatamente, ele pega personalidades do mundo real, pessoas que realmente existiram, e ele faz a biografia de cada uma delas, sabe? E aí a gente vê claramente que cada uma delas era um SD, sabe? Ele pega várias pessoas do mundo inteiro e vai descrevendo. Então, por exemplo, eu não me esqueço da Ella Fitzgerald, está bem no início do livro. E aí ele conta que ela chegou num canal desses de famosos, de você cantar, fazer alguma coisa para de certa forma, um campeonato de talentos. Aí ela chegou, ela foi uma cantora de 1900, ela durou quase que a década inteira de 1900, uma cantora negra, no caso preta, e extremamente assim, quando ela chegou lá era uma menina, magrela, ele fala muito simples,
E aí ela tinha se inscrito nesse jogo nesse programa de talentos, e que, em geral, faz com que as pessoas depois fiquem famosas. Ela se inscreveu para dançar. Aí ela subiu no palco para dançar, chegou a vez dela, e aí ela olhou ali e aí viu um microfone. Aí, ao invés de dançar, ela foi lá no microfone e cantou. E cantou de uma maneira tão linda, porque ela tinha uma voz espetacular, que ela deixou todo mundo de queixo caído. E aí ela ganhou, ficou famosíssima. E aí o mais interessante é o seguinte: quando ela desceu do palco, perguntaram para ela: você não ia dançar? E aí ela falou assim: eu ia dançar, mas na hora que eu vi o microfone deu vontade de cantar. Então é isso, sabe? Tá dentro. Todo mundo tem algum talento, uma habilidade, mas o SD, né, tem acima da média. É isso que nos diferencia, sabe? A gente é capaz de coisas inusitadas. E aí, ao mesmo tempo que isso é uma dádiva, é um fardo. Assim como eu publiquei aí embaixo do Elton John, da Whitney Spears, que são pessoas SDs, cujas histórias de vida que acontece com eles nos bastidores mostra pra gente como eles sofreram. E como, no caso, o Elton, né, que está vivo ainda. E eu acho que a gente fica assim, sabe? Igual eu tô aqui, sem muito o que falar, assim, porque é uma dádiva e é um fardo. Sabe? Isso por si só eu acho que já fala tudo. Então fica esse vídeo aí para vocês distinguir esse balanço entre dádiva e fardo, entender que a gente passa por isso e que a gente tem que aprender a manejar isso. E manejar isso não é fácil, tá? Um beijo e até a próxima.